Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje voltando, voltando depois de um hiato aí, de umas férias um pouquinho prolongadas desde o final do ano passado, agora voltando de vez para começar a temporada de 2026 também aqui no canal. Porque no futebol já começou há algum tempo, a temporada começou cedo, tirando os estaduais, o próprio Brasileirão já começou também, então já tá tudo engrenando e eu também não podia deixar de fazer os vídeos para falar sobre o nosso futebol nacional e outros assuntos, porque esse ano também vou trazer alguns pitacos sobre outros esportes, futebol americano, a gente vai ter o Super Bowl aí em breve, e depois só lá no final do ano, que vai começar a próxima temporada, mas também falando um pouquinho sobre a Olimpíada de Inverno, que tá rolando, vai começar hoje, no dia que esse vídeo estiver saindo, começou hoje, a abertura das Olimpíadas de Inverno, teremos Copa do Mundo, falar um pouquinho também sobre basquete de vez em quando, sobre algumas outras coisas, e também, é claro, sobre futebol internacional, com Champions League e tudo mais. Dito isso, hoje, para começar, para abrir essa temporada de 2026, nada melhor para mim do que falar sobre o meu time, Então a gente hoje vai falar sobre aqui o Flamengo aqui, as faixinhas que não me deixam mentir, eu sou flamenguista e todo mundo sabe, já falei várias vezes de Flamengo aqui no canal, e eu acho que é um tema interessante para eu abrir os trabalhos para esse ano de 2026. E por que eu digo isso, Porque o ano tá muito estranho pro Flamengo até então. Depois de um final de ano muito bom no ano passado, em que o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro, aos trancos e barrancos ali no final, é verdade, mas tudo bem, foi campeão e foi um final de ano muito bom, com a passagem também pelo Mundial de Clubes, o que hoje é a Copa Intercontinental de novo, porque a gente tem o Super Mundial e tudo mais. O Flamengo fez uma campanha boa, fez um bom jogo contra o PSG, acabou perdendo nos pênaltis, então dá pra considerar que foi um grande ano do Flamengo, 2025. E todo mundo achava que o Flamengo ia abrir 2026 na mesma pegada, jogando bem, com um elenco ainda mais forte, com possíveis reforços e tudo mais. Esperava-se que o trabalho do Felipe Luiz tivesse uma continuidade e que tudo daria certo. Não é isso que está acontecendo. O Flamengo acabou saindo de férias um pouco mais tarde, assim como os times que jogaram a final da Copa do Brasil, e teve pouco tempo para se preparar. O planejamento era jogar o estadual, o Carioca, com o time sub-20, pelo menos a fase de grupos, Só que aí já começaram os problemas que acabam criando uma bola de neve até agora. O Flamengo, nesse momento, no dia que esse vídeo estiver saindo, que é sexta-feira, dia 6 de fevereiro, o Flamengo tem o pior aproveitamento do time nesse século, a não ser por 2002, se eu não me engano. Porque em 2002 o Flamengo não tinha ganhado nenhum jogo, acho que tinham sido 8 derrotas e 2 empates, ou 6 derrotas e 2 empates, era um aproveitamento ridículo. Mas tirando o ano de 2002, esse ano de 2026 é o pior aproveitamento no início de temporada do time. O Flamengo ganhou uma partida, só ganhou um jogo esse ano, que foi contra o Vasco, foi o clássico em que o Flamengo pôs os titulares. Na verdade era um time meio misto, meio reserva, meio titular, mas eram os profissionais, pelo menos, não era mais o sub-20. Na primeira partida que eles jogaram foi contra o Vasco, foi 1-0. Desde então, o Flamengo perdeu para o Fluminense de 2-1, o Flamengo perdeu para o São Paulo também de 2-1 e empatou com o Internacional agora nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, além de ter perdido a Supercopa do Brasil para o Corinthians de 2-0 também. Então vem sendo um ano muito atribulado. Isso tudo começou com o Sub-20, que fez uma campanha péssima no Campeonato Estadual. Não se esperava que fosse tão ruim. Também é verdade que não se espera que o Sub-20 ganhe todos os jogos e tudo mais, porque tem uma diferença física, principalmente, muito grande para os times profissionais. Mesmo que de clubes de menor expressão, que jogam Série C, Série D e tudo mais, para garotos de 18, de 17, de 19 anos. Tem uma diferença física, às vezes até mesmo tática, muito grande. E o Flamengo performou muito mal. O Sub-20 entregou um ponto em 3 partidas, se eu não me engano, foi um ponto em 3 partidas, o que é uma performance ridícula. E quase que já colocou o Flamengo nos rebaixados do Carioca para disputar o quadrangular de rebaixamento. É uma situação um pouco caótica, considerando que são 2 grupos de 6 times e que os 4 primeiros de cada passam para os mata-matas. Então já dá para ver que o negócio saiu um pouco do controle. E por causa disso, os titulares tiveram que voltar aí praticamente uma semana antes do planejado para jogar 2 clássicos em sequência, contra o Vasco e contra o Fluminense. Contra o Vasco até deu certo, o Flamengo até jogou bem, mas isso também diz muito sobre o Vasco, que a gente vai entrar no mérito num próximo vídeo. E contra o Fluminense, o Flamengo já jogou muito mal. E desde então não se acerta em campo.
E parece um time cansado, né? O Flamengo parece um time que não tá preparado para competição de alto nível ainda. O que é uma coisa muito estranha, porque tudo bem, início de temporada, nenhum time tá muito preparado, é verdade, tem vários times em marcha lenta ainda. Mas o Flamengo tem jogadores excelentes, tem um elenco muito poderoso, muitas opções no banco e nada parece que funciona. O time parece cansado, sem pegada, sem vontade, aquela vontade extra que muitas vezes você tem que pôr em campo, como o Corinthians, por exemplo, colocou em campo na Supercopa do Brasil, o Flamengo não tinha. Não vão para divididas tão fortes, posicionamentos equivocados em campo, alguns jogadores muito, muito mal. Parece que o time ainda não voltou de 2025, tá numa ressaca, parece que ainda tá meio de férias. Só que as coisas já começaram. O Campeonato Brasileiro já teve 2 rodadas, né? Daqui a pouco já vai ter a terceira aí no meio de semana de novo. E a coisa tem que engrenar. O Flamengo não tem ponto, o Flamengo tem 1 ponto no campeonato. Né, o Palmeiras empatou o primeiro e ganhou o segundo, já tem 4 pontos, e outros adversários já estão com 6, 4 pontos. O gap vai começando a se formar. E é verdade que é o início de ano, são 38 rodadas, tem parada de Copa do Mundo ainda no meio disso tudo. Muita coisa muda esse ano no campeonato ainda. Mas é um alerta. Já perdeu a Supercopa, que contra um Corinthians que tem um bom time, mas também não é um time fantástico, não é nada uau, mirabolante. O Flamengo jogou mal, o Corinthians mereceu e muito ganhar a Supercopa do Brasil. Talvez o Flamengo não se classifique nem para as quartas de final do Campeonato Carioca, porque tem que ganhar de São Paulo e correr, que eu acho que é uma obrigação e vai acontecer, mas depende de pelo menos um resultado. Pode ser que não aconteça. E aí, né? E aí você tem um início de ano absolutamente trágico e caótico, que as coisas já estão dando errado. A Libertadores ainda demora um pouquinho, mas tá vindo aí. E se os times não se organizarem, se o Flamengo não se organizar, vai passar perrengue no viajar pra Conchinchina do Norte para jogar contra um time horroroso, só que aí vai passar perrengue, aí no Maracanã vai jogar pressionado, e aí também vai passar perrengue, a torcida já começou a vaiar, e com razão, porque a performance é uma tragédia, é uma tragédia. E dito tudo isso, né, bom, esse é o cenário, né, essa é a análise do que tá acontecendo. Mas os jogadores também, né? Existem uns problemas meio táticos. O Felipe Luiz ele não tá conseguindo encontrar um time que funcione nesse início de ano. O Flamengo contratou o Andrew, né, que é o goleiro reserva, que vai disputar a posição com o Rossi, mas na minha opinião ele vem para ser o goleiro reserva. O Flamengo estava sem goleiro reserva, porque o Matheus Cunha foi jogar no Cruzeiro e teve uma lesão, né? Até uma pena isso. O Matheus Cunha se lesionou logo ao chegar. Além disso, contratou o Vitão para ser um zagueiro para disputar vaga e também contratou o Paquetá, que foi a grande contratação do futebol brasileiro. Ele custou aí na casa dos 40 milhões de euros, chegou semana passada e já teve que chegar jogando uma final, entrando sem nem ter treinado com o time, acabou perdendo um gol debaixo da trave, mas enfim, na minha opinião não dá para culpar o Paquetá pela derrota. E começou de titular agora já no jogo contra o Inter, mas também completamente fora de sincronia, né, com o resto da equipe, porque o cara chegou a ter uma semana e já tem que decidir porque o resto não tem a menor condição. Então eu acho que, assim, temos 2 problemas no Flamengo, né? Temos o ataque, que é completamente ineficiente, e temos a defesa, que virou uma peneira. Então vamos começar pelo ataque. Né? Bom, o ataque do Flamengo, ele tá completamente perdido no sentido de quem é titular nesse time. Supostamente, você pensaria que, o Pedro é o centroavante titular, aí de um lado você tem o Carrascal, de outro não sei, e aí no meio você tem o Arrascaeta e tem que pôr o Paquetá para jogar em algum lugar. Então, teoricamente, se você for desenhar no mapa, você pode colocar Pedro, centroavante, Carrascal e Paquetá abertos e o Arrascaeta ali para fazer o meio de campo. Beleza, no papel perfeito. Nossa, uma potência global, ganha de qualquer um. Só que o problema é, o Pedro não consegue jogar. O Pedro tem uma dificuldade de movimentação que é impressionante, impressionante. Um jogador lento, um jogador pesado, que é genial. Deu um passe de peito outro dia para um gol contra o São Paulo. Só que ele não participa do jogo. Ele não consegue fazer pivô, ele não consegue se movimentar, ele não consegue fazer facão, ele não chuta pro gol, ele não faz nada. Ele é um a menos. Não consegue marcar também, ele é um a menos. O Arrascaeta, que é o camisa 10, o craque, o gênio, e é de verdade, parece que tá cansado, tá pesado. Ele voltou para os treinos um pouco depois do resto do elenco e demorou um pouco mais para se preparar, até porque ele tem problemas físicos recorrentes, problemas no pubis e tudo mais, então tem-se um cuidado extra com a Arrascaeta. O problema disso é que parece que ele não tá preparado para a temporada ainda. Ele não tá tendo condição de correr. Ele é outro que não marca. O Arrascaeta não consegue marcar pressão, não consegue fazer nada. E ele é muito lento. No jogo contra o Inter, ele tentou uma arrancada uma hora lá no final do jogo, que ele dribla o zagueiro, põe a bola na frente, e o outro zagueiro chega antes dele. Ele não tem velocidade nenhuma, cara. Ele parece um caminhão correndo. É um caminhão. Ele não chega, parece uma Kombi. Negócio impressionante. Ele é gênio, é verdade. Só que também
tá muito limitado, muito limitado. Então você já tem dois jogadores que não funcionam, pelo menos não agora. E aí soma-se a isso o fato de que nenhum ponta do Flamengo tá sendo eficiente. Você tem Plata, você tem Luiz Araújo, você tem Cebolinha, você tem Carrascal, o Michael foi embora, você tem o Samuel Lino, vários nomes poderosos, bons jogadores, jogadores caros, e ninguém consegue chutar a bola no gol. Os pontas do Flamengo, eles não sabem, parece, o que fazem no campo. Eles não driblam pro meio, eles não cortam pra bater, eles não levam a bola na linha de fundo, não cruzam, não chutam, não fazem nada. É um mix, assim, cada hora faz um negócio e nada nunca funciona, parece que não tem um treinamento definido para o que eles vão fazer em campo. E o Flamengo tem um ataque completamente arame liso. Um centroavante que não consegue se mexer, um camisa 10 que não consegue se mexer, e pontas que ficam trocando jogo a jogo, cada jogo joga um, cada jogo joga uma dupla diferente, e que não tem sincronia nenhuma, e não sabem o que estão fazendo em campo. E aí acabam que são ineficientes. E o Paquetá é mais um deles. É um cara que é um craque absoluto e ele vem pra somar muito. Eu acho que vai ser um cara muito importante pro Flamengo no ano. Só que ele tem uma semana de treino e foi jogado na ponta direita, que é um lugar que ele não vinha jogando há muitos anos, pra tentar resolver sozinho. E é isso, tudo ainda fica mais confuso porque você vai queimando os jogadores. Você tem jogadores muito bons jogando em lugares errados. O Paquetá tinha que jogar mais centralizado, na minha opinião. Só que aí? E aí como você faz? Você vai bancar o Arrascaeta? Eu acho que hoje o Arrascaeta tem que ir pro banco. Ele não tem condição de jogar. Ele tem que se aprimorar fisicamente para voltar a ser titular, quem sabe, né? Enfim. E aí você tira também o Pedro e põe o Bruno Henrique, que é outro completamente inútil. Que também, até fisicamente, é melhor do que o Pedro, mas não tem a condição de, sei lá, parece que ele não consegue raciocinar, cara. O Bruno Henrique tem uma dificuldade tremenda de dominar a bola e tomar a decisão correta. Pelo menos o Pedro e o Arrascaeta normalmente fazem isso. O Bruno Henrique corre com a bola. Só que ele não consegue tomar uma decisão que seja correta, o que também atrapalha muito esse time do Flamengo, né? E bom, o ataque é isso aí. O ataque é um time confuso, um time perdido, sem jogadas. Você não vê o Flamengo chutar de fora da área, você não vê o Flamengo cruzar a bola com algum tipo de lógica. Virou um chuveirinho completamente aleatório quando o time fica pressionado. E as coisas não funcionam. Nem passagem de lateral você vê direito no Flamengo. Alexandro, Varela, Emerson Royal, seja lá quem for. Não tem jogada. O Flamengo não tem jogada. Parece que é um time que não treina coletivo. Ele não treina tática. Ele treina, sei lá, só treino físico, treino de fundamento, não sei, porque entram em campo e não sabem o que fazer. É, seja o que Deus quiser, meio bumba meu boi, vamos ver o que o futebol nos provê. Isso não funciona em futebol de alto nível. E é o que o Flamengo tem hoje para mostrar. No lado defensivo, é uma questão até mais grave. Porque pelo menos o ataque não atrapalha tanto o time, ele só não faz nada. A defesa, que era uma fortaleza do Flamengo, por exemplo, no ano passado, e com esses mesmos jogadores, isso também impressiona, se tornou uma peneira fenomenal. Nos últimos jogos, o Flamengo tomou um gol do Inter, dois do São Paulo, dois do Fluminense, dois do Corinthians. Isso são o quê? São 4 jogos e 7 gols sofridos. O Flamengo toma quase 2 jogos, toma quase 2 gols por jogo. É uma média bizonha, é uma média completamente bizonha. Se eu não me engano, o Flamengo teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro no ano passado. Posso estar enganado, mas foi ou a melhor ou a segunda melhor. E esse ano já deve ter tomado quase o número de gols que tomou no ano passado inteiro. É um negócio completamente surreal. E são os mesmos jogadores que estão jogando. É o Léo Ortiz, é o Léo Pereira, é o Rossi, é o Alexandro, majoritariamente, né? Porque ele é o titular, e o Varela, e às vezes o Emerson Real. São os mesmos caras, só que eles não funcionam mais. Erros de posicionamento calamitosos, calamitosos. Erros de saída de bola, que é raro de se ver. O Léo Ortiz, ele parece que desaprendeu a jogar futebol. Desaprendeu a jogar futebol. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Ele também tá lento, tá tomando decisões muito erradas, saídas de jogo muito equivocadas, que ele é o último homem, tenta cruzar uma bola pelo meio do campo e erra o passe. E aí, contra-ataque é gol, porque ele não volta pra marcar, ele não consegue chegar. Um Léo Pereira perdido em campo, que às vezes tem síndrome de atacante, e aí sai pra atacar, pisa no campo de ataque tentando achar uma bola, tentando furar uma linha, e aí também erra, ou alguém erra, e ele tá fora de posição, e aí você tem um contra-ataque que falta zagueiro. Isso aconteceu já mais de uma vez, e também falta velocidade. Parece que tá com aquela síndrome de craque. A zaga do Flamengo acha que é meio de campo, que viraram meio de campo, porque são muito craques, é o camisa 10 da zaga, não sei o que lá, o melhor zagueiro do Brasil. Cara, e não estão fazendo o básico de zagueiros, que é tirar a bola, se posicionar corretamente e treinar corrida pra frente e pra trás, pra conseguir chegar antes do atacante. É o básico que tem que ser feito. E os jogadores do Flamengo não conseguem. O Alexandre até tá jogando bem, tá? Não vou falar mal do Alexandre, não. O Alexandre tá jogando bem. O Ayrton Lucas não tem condição, mas o Alexandre tá jogando bem. E o Varela e o Emerson Royal também, sei lá, no ataque
arame liso, só cruza a bola na área de qualquer jeito e não consegue fazer mais nada. E na defesa, tão frágeis. O Varela, que tinha melhorado tanto no final do ano passado, voltou a ter fragilidades defensivas. Bola aérea do Varela é uma tragédia e ele tá errando também coberturas. O gol que o Flamengo toma, por exemplo, do Internacional, tem uma falha grotesca da defesa do Flamengo, tem um rombo na lateral esquerda, porque o Alexandre subiu para atacar, ninguém ficou para defender, o Léo Pereira pisou no campo de ataque, e aí você só tinha o Léo Ortiz, o Léo Pereira vem dar o bote no lado do Léo Ortiz, e o Léo Ortiz tá marcando ninguém. E o lateral direito ficou também vendido no lance. Então, cara, tem muitos problemas. E aí a gente entra no segundo tópico. Tirando o defesa e o ataque, que claramente tem problemas generalizados, né? E jogadores completamente fora de ritmo. O que o Felipe Luiz tá fazendo? Não dá para saber e a gente até agora não viu. Né? O Felipe Luiz, me parece, essa é a minha percepção, ele tá parecendo perdido nesse início de ano. Eu acho que ele, assim como todo mundo, não esperava que o Flamengo jogasse tão mal essas primeiras partidas. E a pressão está começando a crescer. E ele não parece estar respondendo na velocidade necessária diante disso. O cenário é um cenário crítico já. E ele parece que acha que tá tudo bem. A primeira coletiva que ele de fato falou que o time jogou mal foi essa agora contra o Inter. Antes ele estava falando que não, o Flamengo teve oportunidade, perdeu porque o futebol é foda, esse tipo de coisa. O que não é verdade. Não é verdade. O Flamengo já vem jogando mal, cometendo vários erros que dá para quando você vê o jogo, você percebe na mesma hora, gente, que impressionante, o Flamengo tá cometendo o mesmo erro repetidas vezes. E não sei se o Felipe Luiz ele não estava vendo ou se ele estava defendendo os seus atletas. Só que chega num ponto que tem um limite. O Flamengo precisa começar a performar. É um time caríssimo, um time bilionário que é esperado que, no mínimo, esteja lá jogando bem nos jogos. E compita para ganhar a maior parte deles. E ele não parece que encontrou uma solução tática para o time. Qual é a formação que o Flamengo vai jogar no ano? Não sei. Ele tenta muita coisa diferente. Qual que é o elenco titular, os 11? Ninguém sabe também, porque ele fica rodando o time o tempo inteiro. A desculpa é a questão física, e pode até ser verdade, principalmente para alguns jogadores. Ainda assim, não parece que o time tem uma cara. Não tem jogadores definidos. Não tem um estilo definido de jogo. O Paquetá vai jogar onde? Vai jogar no meio? Vai jogar na ponta direita? Quem que é o ponto esquerda? O Cebolinha? É o Carrascal modificado para a esquerda, porque o Paquetá joga na direita? É o Plata, porque o Plata marca muito? Quem que é o centroavante? É o Pedro? É o Bruno Henrique? Cada hora joga um. Até na volância, cara, a volância que você tem, o Pulgar joga virtualmente todo jogo, também não tá jogando nada, né? Você tem também o Jorginho, que foi expulso, e aí, pô, ele é o titular? Ele é, mas ele tá cansado, aí joga quem? Joga o De La Cruz, joga o Alan, joga o Everton Araújo, joga todo mundo. É um caos, esse time é um caos. E aí ele tem jogadores que não saem por nada, o Pulgar não sai por nada, a zaga não muda nunca, Léo Pereira e Léo Ortiz não mudam, não estão jogando nada, e por algum motivo o Vitão não pode entrar em campo, ele jogou um jogo só, e eu achei que jogou melhor do que os outros dois, em todas as outras partidas. Então por que, que o Vitão não tá jogando? O Danilo eu sei que tá lesionado, se recuperando ainda. Mas tem muitos problemas, cara. Tem muitos problemas. E não se tem uma solução ainda. A expectativa é que o Felipe Luiz arranje essa solução, porque ele já mostrou no ano passado que ele é capaz de fazer tudo isso. Agora, a gente tem que ver. Porque o futebol ele é cruel e ele não espera que você, com o tempo, resolva os problemas. Ele quer que você resolva os problemas agora. Porque senão a pressão vai começando a subir e aí fica tarde demais para se mudar qualquer coisa e aí as coisas perdem o controle, gente perde o emprego e tudo sai do prumo. Eu espero que isso não aconteça. Minha expectativa é que o Flamengo recupere aí o bom futebol nessa próxima semana. E com isso, daqui a 2 semanas, a gente nem esteja mais falando sobre crise no Flamengo, que o Flamengo joga mal, não sei o quê, porque já vai estar lá de novo na parte de cima da tabela, vai estar tranquilo, etc e tal. Essa é a minha expectativa como torcedor. Se isso vai acontecer, não tem nenhuma imagem que me diga assim que isso está rolando. Ah, o Flamengo está melhorando. Isso não me parece que está acontecendo. O Flamengo está estagnado. Algo precisa mudar. Vou ficar esperando que, no mínimo, contra o Sampaio Correia, né? Que, pelo amor de Deus, o Flamengo faça um bom jogo, faça vários gols, goleie, algo do gênero, para mostrar pelo menos uma reviravolta moral, né? Uma reviravolta espiritual. E aí, no meio de semana, que você tem um outro jogo mais duro de campeonato brasileiro, o Flamengo também faça um bom jogo e ganhe. Hoje, o Flamengo precisa ganhar jogos. 3 pontinhos, 1-0, 2-0, 2-1 é o suficiente, é tudo que o time precisa e aí sim tem tranquilidade para com o tempo melhorar o jogo. Bom, é isso. Eu tinha planejado fazer um vídeo de 10, 15 minutos e o vídeo já vai ter uns 20, né? Porque eu falo para Dedéu e começo a falar e ser prolixo, mas isso já é normal do canal e vocês que acompanham aí os vídeos sabem muito bem disso.
É isso então, a gente fecha o nosso primeiro vídeo de 2026, espero que vocês tenham gostado e tenham tido um bom fim de ano, um bom Natal e que 2026 seja um bom ano para todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo.